Bom dia, amigos aqui do Instagram, os amigos também que acompanham no YouTube, quem vai acompanhar depois as nossas reflexões matinais, através das postagens do Facebook, né? Lembrando que os nossos vídeos ficam gravados no canal do YouTube, Homeopatia Online, ou no meu site, ou no meu YouTube, canal Walter Sem Canoas. Hoje, eu queria enfatizar um pouco mais sobre o terreno biológico. É um assunto interessante para a gente complementar aquilo que ontem conversamos sobre o equilíbrio possível. Então, é um pouco uma forma da gente aprofundar na mesma direção, né? Eu já estou aqui sozinho, a Cláudia não pôde entrar, e então ela sempre que traz uma pergunta, uma novidade aí para a gente olhar no nosso momento, então seguimos um pouco em cima do que conversamos ontem, né? Então, essa questão do terreno é importantíssima para a homeopatia. Existe até um livro do Sam Pasteur, Homeopatia, Medicina do Terreno, que é muito interessante do ponto de vista desse estudo que que parte da biologia, mas que chega a ser depois a entrar pela parte filosófica da homeopatia, porque é o terreno próprio, individual, que ajuda na sua manifestação a individualizar o caso de doença, e também é ele que permite que a gente individualize a medicação. Então, a gente pode dizer que é parte importantíssima do tratamento das doenças e do adoecer, compreendemos o terreno biológico. Aqui eu vou dar um bom dia para a Neuza. Que bom que você está aqui com a gente, acompanhando aqui no Instagram, Neuza. Bom dia. E hoje tem um foco na biologia muito forte em cima do agente biológico. Por exemplo, agora que a gente está vendo a pandemia do coronavírus, então há uma ansiedade muito grande de se tentar formas de destruir o vírus, de acabar com o vírus, as pessoas têm esse medo do vírus, né? Então, a primeira discussão é essa. Só o vírus é uma condição necessária, mas não suficiente para a gente ficar doente. E nós estamos vendo bem nessa doença. Número grande de pessoas pega o vírus, transmite sem nem saber que está doente, né? E só os sensíveis manifestam a doença, e daí, dentro da sua sensibilidade, tem aqueles onde a doença é fatal. Como é uma doença muito forte, uma virulência muito grande, né, a gente acaba tendo uma quantidade de mortes muito grande, né, porque ela espalha muito rápida na população, né, e agora parece que tem umas cepas que estão mais rápidas ainda, né? Então, mas enfatiza muito bem que não basta só o agente, não basta só o ambiente também, precisa do terreno alterado. Então, a observação da homeopatia, ela se foca muito no terreno biológico. Então, aqui, bom dia, Karima, bom dia, Lin, bom dia, Gabriela. Gabriela, saudade, salve, querida. Ontem, então, a gente falou sobre o equilíbrio possível. É por isso que a gente diz que o equilíbrio é possível, porque a moléstia, para se manifestar, ela depende de várias condições, como, por exemplo, o estado de equilíbrio do organismo. Então, é uma condição possível do organismo formar uma moléstia, né?
Então, é uma propriedade do organismo que fica doente e como meio de reação, de sobrevivência. Só que se eu fizer uma reação muito grave, como é uma reação aí dessa doença que está nos assolando, então pode ser que prejudique muito o meu estado de saúde e eu venha a falecer. Então, as moléstias, para se instalarem, elas dependem de terrenos propícios. Isso daí tem um nome na biologia, né? Na patologia, chamada predisposição. Então, a questão é o seguinte: no ser humano, nós não conseguimos determinar, né, no ser humano, quem é predisposto e quem é sensível, ou sensível, e quem é refratário, ou não vai pegar. Então, diferente da biologia do animal, que é específica, então a gente tem os animais certinhos, que a gente tem que fazer os testes biológicos, porque eles respondem sempre da mesma forma. O ser humano é um pouco essa bagunça. A gente nunca sabe como a pessoa vai reagir, porque são muitos fatores que determinam a sua individualidade. Isso daí é uma proteção biológica que faz com que a gente possa se adaptar a, ao ambiente de forma muito mais ampla, permitindo que o ser humano se espalhe pelo planeta como um todo, né, de polo a polo. Só que isso tem uma repercussão prática que a gente nunca sabe de antemão aquilo que eu sou refratário ou não vou pegar e aquilo que eu sou sensível e vou pegar. Então temos todos que nos proteger porque não dá para saber de antemão. Algumas doenças de caráter familiar, por exemplo, a gente consegue, através da história familiar, prever se a pessoa tem mais ou menos possibilidade de ter predisposição àquela doença. Por isso que a gente sempre, no consultório, procura olhar o histórico familiar, né, das doenças. Então, aqui, bom dia a todos que estão nos acompanhando no Instagram, nos acompanhando aqui no YouTube. O terreno, então, se constitui em toda essa formação harmônica que vem desde a concepção até o nascimento, depois o período de maturação, e por toda a vida a gente tem um padrão hereditário que vai se manifestando mais ou menos. Então, a gente nunca tem uma doença aleatória. Eu tenho que ser sensível àquela doença. Então, eu só posso fazer aquilo que eu posso e a doença só atinge a quem precisa, o organismo que está vulnerável. Por que que isso acontece? Porque o seu terreno está sensível. Então, é como se ele precisasse formar uma reação para se reequilibrar. Então, não é muito comum a gente pensar assim, que a gente precisa da doença. Muito menos quando é uma doença super aguda e que pode matar, né? Mas é um organismo doente, alterado na sua reação crônica vital, que necessita da reação que vai virar moléstia para se reequilibrar, para ele chegar num novo estado de equilíbrio, para que haja cura no sentido da transformação. Então, idealmente, nós voltamos no equilíbrio, numa reação interior, mas normalmente estamos numa fase de transição, né? A gente faz aquilo que é possível naquela fase de vida, né? E isso ocasiona uma transformação. Então, a moléstia em si é fruto dos mecanismos de defesa do corpo, ela é a tentativa de restabelecer o equilíbrio vital. Então, em primeiro lugar está o terreno, do ponto de vista do olhar homeopático, porque o agente causador, ele vai
ter um papel secundário como desencadeador, né? E aí, dentro dos mecanismos imunológicos, que a gente pode depois falar sobre essa condição alérgica amanhã, né? A gente vai ver que a alergia é justamente a alteração que ocorre, e uma das alterações que ocorre é na quantidade. Então, para algumas pessoas, basta entrar em contato com um pouco de vírus e já fica doente, e outras pessoas ficam lá no meio do pessoal com vírus e não pega a doença. Então, isso depende desses fatores hereditários de predisposição e da sensibilidade que depende do momento patológico que eu estou vivendo. Então, é mais complexo do que a gente pode pensar. Por isso que a gente está vendo tanta dificuldade em compreender, né, por que que a vacinação tem que chegar a 70%, 80% para ter aquela proteção prometida, né? E por que não basta vacinar para eu não ter, eu preciso fazer o lockdown, que os nossos governantes não põem na cabeça que a gente tem que fazer o lockdown, e por conta disso estamos batendo aí recordes de mortes diárias, né? Então, isso vamos deixar como tema para uma próxima conversa. Então, só enfatizar que não basta o agente causador, tem que ter o terreno. As duas coisas são importantes. E eu diria que com os vírus, é muito, muito, muito importante que nós cuidemos do terreno. Então, a Aline está falando aqui, ó, nos tornamos então mais fortes após uma doença, principalmente as graves. Normalmente, isso leva a um novo equilíbrio e a gente deveria sair melhor. Nem sempre é isso que a gente observa, porque tem muitas doenças debilitantes que dão desgaste no organismo. Então, depois eu fico convalescente e eu preciso de uma boa recuperação. Me parece que uma delas é essa Covid-19, que ela deixa sequelas muito profundas, ela precisa de um tratamento depois para eu retomar o equilíbrio, senão eu posso ficar com sequelas. Então, com certeza saímos com uma imunidade, mas saímos também com um desgaste muitas vezes, porque um prolongamento de uma moléstia pode ocasionar um desgaste muito grande, ou uma moléstia muito crônica pode dar um desgaste no organismo. Então, nós precisamos de uma recuperação em vários níveis do nosso organismo para que se restituam os mecanismos de defesa e que a nossa predisposição possa normalmente entrar em equilíbrio com a nossa vida, né? Então, eu queria deixar aqui um abraço. Ainda tem uma pergunta aqui da Liga, que sequelas por exemplo, estão acontecendo agora no Covid, está acontecendo problemas de memória, crises de ansiedade, convulsões, cardiopatias, problemas de coagulação sanguínea, problemas respiratórios, musculares, de fraqueza muscular. Muitos problemas estão acontecendo para quem escapa da doença. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não pegar essa doença, né, que é o lockdown. Um abraço a todos, então. Até amanhã com as nossas lives aqui. E quem não conseguiu acompanhar ou quer olhar mais um pouquinho de perto, lembrar que fica lá no nosso canal do YouTube. Um abraço, até amanhã.